é a pressão mais adequada para o idoso? Então, eu coloquei isso aqui porque geralmente não é assim que vem a pergunta, não. Geralmente a pergunta é assim: ô doutora, a pressão dela foi a 14/9. Isso é um problema? A gente ficou super preocupado. Ou então, nossa, a pressão dela deu 15. Nossa, a gente ficou preocupado, hoje não sabe se precisa aumentar o remédio, o que a gente faz, né? Geralmente a pressão preocupa muito a família. Então, antes da gente pensar na pressão arterial, né, o que a gente tem que pensar? Na pessoa, né, gente? Eu sempre falo muito isso aqui, a pessoa sempre vai ser mais importante que a doença. Sempre. Então, eu sempre preciso focar na pessoa antes de eu pensar em como que eu vou tratar a doença. Eu tenho que pensar assim: quem é aquela pessoa que eu estou tratando essa hipertensão, né? Quem é o idoso que está tratando a hipertensão? Várias vezes chega idoso no meu consultório tratando a hipertensão sem precisar tratar. Por quê? Porque já tem um grau de comprometimento muito grande. Então, o controle do nível pressórico, ele não é igual para todos os idosos. Por quê, gente? Porque os idosos não são iguais, né? Eu falei no início da live que as pessoas não envelhecem da mesma maneira. Ah, mas e se tiver a mesma idade? Também não, né? A gente pode ter um paciente de 70 anos super independente, fazendo compra, dirigindo carro, trabalhando. A gente pode ter um paciente de 70 anos precisando de ajuda para tomar banho. Vocês acham que o tratamento desses dois pacientes tem que ser igual? O que vocês acham? Por que teria, né? Se eles não são iguais. Pensa, eles são completamente diferentes, eles têm a mesma idade só, né? Mas um é totalmente independente e o outro já está dependente. E aí no idoso, gente, isso é muito importante porque muitas vezes o idoso é visto como um adulto enfermo, né? Como um adulto doente. O idoso é tratado como um adulto, ou às vezes todos os idosos são tratados da mesma maneira, de forma homogênea. E a gente sabe que o organismo do idoso é completamente diferente do organismo do adulto. Então a gente não pode tomar por base o adulto para tratar todos os idosos, assim como a gente não pode tratar todos os idosos da mesma maneira. Ah, então como que vai ficar a hipertensão? Quando que eu me preocupo, quando que eu não me preocupo? Depende de quem é esse idoso. Se for um idoso super independente, que está fazendo tudo sozinho, que está fazendo compra, que está dirigindo, né? Enfim, que faz todas as atividades dele sem ajuda, o controle da pressão dele pode ser semelhante ao controle que a gente deixa no adulto, né? Em torno de 12/8, 13/9, enfim, tá ótimo. Agora, se for um idoso com algum grau de dependência, principalmente se ele já tiver algum comprometimento do caminhar, eu não posso deixar a pressão dele muito baixa, porque senão eu aumento o risco dele cair. Se esse idoso tem uma dificuldade para caminhar e começa a cair, vocês acham que ele vai ficar independente por muito tempo? Não vai, né? O que ele vai começar a perder? Saúde. O idoso que começa a cair, o idoso que começa a ter dificuldade para andar, ele começa a perder saúde, gente. Ele vai ficando mais dependente e com isso ele vai ficando mais vulnerável aos desfechos negativos, mais vulnerável à internação, mais vulnerável à reação adversa dos remédios, mais vulnerável à institucionalização, enfim. Ele vira um idoso de risco. À medida que ele vai ficando mais dependente, os riscos dele vão aumentar, né? Inclusive um risco de ficar mais grave e de morrer. Então a gente não pode deixar isso acontecer quando a gente detecta isso. Ah, mas e se o remédio for importante? Se o remédio for importante, a gente vai avaliar o risco-benefício daquela medicação, né? A gente tem que sentar e ver se a gente pode deixar, por exemplo, numa dose mais reduzida, né? Porque aí vai ter o efeito de benefícios sem alterar tanto a pressão. Porque às vezes não está usando para pressão em si, está usando para o coração, porque teve um infarto, porque teve outros fatores, né? Porque tem insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Mas não para pressão. Mas é importante que a gente tenha sempre esse olhar. O idoso que está com uma alteração no caminhar, o idoso que já tem relato de queda, né? Que já está caindo. A gente precisa avaliar a pressão dele sentado em pé e a pressão dele não pode de maneira nenhuma ficar 12 ou abaixo de 12, porque senão ele vai cair, principalmente se
cai, né? Qual que é a pressão boa? Também depende do grau de dependência dele. Idosos muito dependentes, por exemplo, um idoso acamado, né, num grau de dependência maior, a gente nem preocupa tanto com a pressão, porque a expectativa de vida é um pouco menor, né? A gente sabe que aquele controle rigoroso não vai trazer benefício para ele nenhum, não vai prolongar a vida dele, né? Não vai trazer conforto para ele, pelo contrário, pode deixar ele mais bambo, né? Fazer com que ele não comunique tanto com a família. Então não tem sentido a gente fazer um controle rigoroso. A gente só vai evitar que ele tenha picos, né, de pressão que sejam graves, por exemplo, que a pressão vá a 20, 22, enfim, que aí vai ser grave para ele. Mas se a pressão estiver em torno de 16, ok, né? Tá tudo bem, porque ele já está acamado, num grau muito grande de dependência, né? O idoso independente que está fazendo tudo, aí a gente deixa um controle melhor, né? Mais rigoroso da pressão, porque ele está independente, né? Ele pode ser tratado da mesma maneira que eu trato o adulto. Ele está caminhando sem dificuldade, está fazendo tudo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que anda de bicicleta, né? Ele tem 70 anos e anda de bicicleta. Então, o controle da pressão arterial dele pode ser semelhante ao controle da pressão arterial do adulto. Eu posso fazer um controle assim melhor, né? Um pouco mais rigoroso. Agora, se ele já tem alguma dependência, por exemplo, se já ajuda para tomar banho, se já ajuda para se vestir, já está caminhando com dificuldade, deixa em torno de 14/9, tá bom, né? Mas isso é muito individualizado, gente. Eu estou falando aqui numa live sem conhecer a pessoa. Cada pessoa é única, né? E ela precisa ser avaliada para a gente definir como que é o tratamento dela. Na geriatria, o tratamento ele não segue um guideline assim, né? Ele precisa ser individualizado por cada idoso, pelo grau de dependência que aquele idoso tem, né? É diferente do adulto, que a gente pede os exames mais ou menos iguais, a pressão é 12/8, né? Não é assim no idoso. No idoso eu preciso considerar o grau de dependência que ele está, se já tem algum comprometimento da independência dele, para eu começar a fazer um bom controle.